Salve Maria. Amizade dos Santos. Amizade de Elizabeth da Trindade. Santa Elizabeth da Trindade. Alice Cheval, amiga de infância, correspondia com Elizabeth até o ano em que esta entrou para o Carmelo, em 1893 a 1901. Nestas cartas não há referência de temas espirituais. Elizabeth nunca lhe falou de sua vocação religiosa e não se despediu pessoalmente da amiga ao ingressar no Carmelo, para evitar emoções. Fez por cartas, em termos afetuosos. Era 2 anos mais velha que Elizabeth. Família Catês. Havia entre Elizabeth uma grande amizade com esta família Catês, sobretudo entre Ivone e Elizabeth. Madre Maria de Jesus. Esta amizade nasceu na tarde da sua primeira comunhão. No locutório, a oferecer-lhe uma pequena estampa com o seguinte pensamento: Teu nome bendito oculta um mistério que se realiza neste grande dia. Filha, teu coração é na terra casa de Deus. Elizabeth, do Deus de amor. Madre Maria de Jesus era uma alma trinitária. Sua ardente devoção à Santíssima Trindade nascera de súbito, de uma graça recebida aos 14 anos, num dia da procissão das rogações, momento em que a jovem se unia às primeiras invocações ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Foi esta madre quem deu a Elizabeth o nome de Irmã Elizabeth da Santíssima Trindade, nome de graça, que se tornou todo o programa de sua vida religiosa. Elizabeth encontrava-se regularmente com a madre, como um pequeno grupo de postulantes extramuros, que vogeava em torno dos grandes Carmelo. Que joveava em torno das grades do Carmelo. Madre Maria de Jesus formava no espírito carmelitano, e Elizabeth, futura noviça, prestava-lhe contas de suas orações. Elizabeth ia com prazer pedir à madre os conselhos e avisos necessários ao progresso de sua vida espiritual. Consultava-a antes de tomar as resoluções de retiro. Todas as suas decisões parecia-lhe vir de Deus, e estas visitas faziam-lhe grande bem. Germaine Girmaux, nascida em 17 de nove de 1888, era 8 anos mais nova que Elizabeth. Esta conhecia bem a família Girmaux, que habitava o castelo da aldeia do mesmo nome, onde passava parte de suas férias de 93. As famílias visitavam-se mutuamente. Germaine possuía ainda 2 irmãos, Alberto e Ivone. Germaine por um momento pensara em ser carmelita, adotando o nome de Germaine de Jesus. Porém, após a morte de Elizabeth, entrou para as Salesianas, recebendo o nome de Elizabeth de Sales, em memória da grande amiga falecida. Margarete Golot. Elizabeth a conheceu há 7 meses mais nova, em 20 de 6 de 1899, no Carmelo, quando aí se apresentou, após o consentimento da mãe sobre sua vocação de carmelita. A grande amizade durou 1 ano e meio. Viam-se diariamente por espaço de 30 a 60 minutos, no Jardim do Carmelo, entretendo-se sobre assuntos espirituais e afetivos. Elizabeth escreveu 21 cartas à amiga, que também pensava em se fazer religiosa, mas acabou desistindo. Depois de carmelita, Elizabeth não voltou a escrever-lhe. Françoise Sordon, 8 anos mais nova que Elizabeth, e tem por ela um sentimento de idolatria, entre aspas, que é só uma hipérbole. Elizabeth, por sua vez, exerce sobre a amiga uma influência maternal, ajudando-a a vencer os defeitos do seu temperamento forte. Françoise sofreu muito com a entrada de Elizabeth no Carmelo. Ia visitá-la de 4 a 5 meses por ano. Antonieta Bobet era 12 anos mais velha que Elizabeth e mãe de 2 meninas,
Elizabeth a apreciava por suas qualidades humanas, e ela a considerava uma santa. Irmã Maria Odila. Elizabeth gostava de conversar com esta irmã. Dias antes de sua morte, movida pelo Espírito Santo, escreve a lápis e com a mão trêmula esta célebre passagem. Parece que no céu a minha missão será atrair as almas, ajudando-as a saírem de si para aderirem a Deus por um movimento simples e amoroso, e guardá-las no grande silêncio interior que permite a Deus imprimir-se nelas e transformá-las nele. Elizabeth sempre professou um verdadeiro culto pelo sacerdócio. Numerosos documentos afirmaram que Elizabeth reservou aos sacerdotes um lugar de preferência em suas orações. Um respeito infinito apoderava-se de Elizabeth cada vez que se aproximava de uma alma sacerdotal, mesmo sendo um membro de sua família. Por isso, no decorrer de sua caminhada, a presença de sacerdotes é tão marcante. Mostrarei então algumas amizades sacerdotais de Elizabeth da Trindade. Padre Paulo Jailet, 34 anos. Madre Germana Priora foi quem o pôs em contato com Elizabeth. Padre André Chevingard, irmão de Georges, cunhado de Elizabeth, recebeu sua ordenação sacerdotal em 29 de junho de 1905. Elizabeth escreveu-lhes exatamente 13 cartas. Padre João Batista Selenet, 38 anos, havia sido vigário da paróquia São Miguel, antigo confessor de Elizabeth. Padre Valer, pai espiritual de Elizabeth. Padre Edmond, também chamado de Men Germana, amigo este que conseguiu tranquilizar plenamente Elizabeth nas vésperas da sua profissão. Outros grandes amigos, Santa Teresa e São João da Cruz. O encontro de Teresa com João se deu em Medina do Campo. Lá estava Teresa para fundar o Mosteiro das Descalças. Tal fundação, por ter sido projetada em total pobreza e por isso sem rendas, suscitou da parte de todos os ocultores da prudência um grande turbilhão. Houve quem considerasse a empresa um absurdo tão evidente a ponto de ferir os olhos de qualquer um que tivesse o mínimo de bom senso. Outros, sem nenhuma reticência, impingiram as costas da madre, consideravam a obra uma loucura, e louca quem a realizava. Os próprios amigos de Teresa não escondiam as suas preocupações. A madre, minimamente com tudo isso, levava à frente a fundação, confiante unicamente no auxílio de Deus. Enquanto os trabalhos prosseguiam, Teresa não perde tempo e pensa como e quando introduzir a reforma também entre os religiosos. O padre-geral da ordem, quando esteve em Ávila, deu a Teresa a permissão de fundar 2 conventos de religiosos, onde fosse possível viver segundo o espírito eremítico carmelitano. Mas ela, angustiada por não ver na província religioso que parecesse capaz de realizar tão grande obra, nem conhecer secular disposto a lhe dar começo, perguntava-se com quem e onde começar. Tendo manifestado o seu plano ao prior de Santa Ana, escutou do venerado padre a disposição de ser ele o primeiro frade da reforma. Madre Teresa estava contente, mas não se sentia segura. Conhecia há tempo o padre Antônio e sabia que sempre fora bom religioso, recolhido, muito estudioso, amigo da cela e letrado, mas não lhe parecia apto para uma obra assim tão importante e empenhativa. Teresa teme que não suporte os rigores e as privações requeridas pelo gênero de vida do mosteiro. Frei Pedro e Orosco a visita na nova casa, porém não se sente atraído pelo convite. Aponta o nome com o qual pode contar, Frei João. Não há dúvida sobre a sua austeridade, nem mesmo sobre a irrepreensibilidade de vida. Ou seja, ele era irrepreensível. O que diz é verdadeiro e pode-se pôr a mão no fogo. O encontro do Frei João com a madre se dá seguramente no outubro de 1567. Não se conhece outros particulares. Aquilo que com certeza sabemos é que se entendiam perfeitamente. Teresa ficou encantada com os grandes desejos de perfeição
que o Senhor inspirava aquele jovem sacerdote, pequeno de estatura, mas grande pela sabedoria e pelo Espírito de Deus que possuía. Nas conversas que tiveram, Frei João expõe à madre o seu projeto. Sair da ordem e buscar na cartucha aquela solidão e aquele silêncio de que sua alma sentia urgente necessidade. Teresa, com seus 52 anos, já no estado da plenitude espiritual, argumenta de imediato que não é conveniente mendigar em outras portas aquilo que, querendo, pode encontrar na própria casa. Fê-lo observar ainda que, se queria abraçar a mais perfeita, seria grande bem e maior serviço do Senhor fazê-lo em sua própria ordem. A madre relembra-lhe que as origens da ordem devem ser rebuscadas na solidão e no silêncio do Monte Carmelo, que o seu carisma original devia ser desenterrado de entre as cinzas daquelas grutas abandonadas e despojadas há um tempo, tornadas recantos aconchegantes pelas vigílias e santificadas pela oração de homens santos que dia e noite, sem jamais desfalecer, buscavam a face do Senhor e se consumiam como o grande profeta Elias, pela honra e glória do Deus vivente. Aquela santa montanha permanecia longe, os seus caminhos, recobertos pelos séculos de abandono e de esquecimento, estavam perdidos. Podia-se desbatá-los e alegrariam novamente os olhos desejosos de se reencontrarem com os membros, ou melhor, com os escombros dos antigos esplendores, para soprar sobre eles o hálito da ressurreição e a cálida luz da vida. Retomar a estrada do manancial rico e puro do carisma primitivo era, entre outras coisas, um sacrossanto dever de fidelidade que nenhum carmelita podia desconhecer ou propositadamente ignorar. Pelo contrário, justamente nesta vontade de rebuscar e neste desejo de redescobrir a sua identidade e, portanto, de fazer reviver os conteúdos da espiritualidade original, consistia toda a felicidade da ordem, ou melhor, a fidelidade da ordem à voz de Deus e ao sopro animador de seu espírito. A madre não falta nem argumentos nem palavras para convencer Frei João a aderir à grande empresa, De sua parte, Frei João não tem nada a opor. Tudo o que Teresa disse corresponde à pura verdade, e além do mais o seu desejo sincero de outros muitos irmãos continuamente consumidos pela lembrança das origens. Frei João está pronto, tem apenas uma exigência, quer que tudo se faça rápido. A sua já está cansada de esperar, e sobretudo Deus não pode esperar. O entendimento entre o Frei e a Madre Teresa é perfeito. Os dois se descobrem idênticos, têm as mesmas aspirações e estão animados do mesmo zelo. Em seus entretenimentos, embora nem sempre pensem da mesma maneira, não se verificam ambiguidades, não se notam mal-entendidos, não aparecem equívocos a serem esclarecidos. Tudo é tratado com a simplicidade e a liberdade que distingue os santos. Teresa finalmente encontra o sacerdote, há tempos pedido ao Senhor, rico de santidade e carregado de ciência, homem sábio no verdadeiro sentido do termo, aquele que pode repetir as palavras da testemunha fiel, como exemplo concreto da vida. Agora tem diante de si um padre de sua mesma ordem, jovem de 25 anos, sábio e santo, justamente um homem segundo o coração de Deus e o seu. A presença daquele fradezinho a enche de alegria e abre a sua alma bendita à ação de graças, pois não sabe separar dos acontecimentos da vida os gestos concretos de benevolência divina. Estes dois formam uma das duplas mais célebres de santos. Livro Itinerário Espiritual de São João da Cruz.